Olá, meus irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos aqui no nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra o vírus. É sempre uma alegria, uma satisfação poder ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, abençoar a sua família. Este é o nosso objetivo, trazer esperança, fé e amor do nosso Deus ao seu coração. E dentro desse propósito, nós aqui, além de trazer as boas notícias do céu, também temos algumas boas notícias da terra. Deixa eu começar aqui falando algumas notícias legais que hoje eu li aqui de manhã. Eu vou ler aqui para você. Olha só essa foto aqui, que legal. Esse pessoal comemorando ali, alegre, com dinheiro na mão. O que significa isso? Um patrão resolveu dar R$3.000 para cada funcionário para gastar após a conclusão do Covid. Isso aí aconteceu no país da Nova Zelândia. A empresa é a empresa Kiwis. Os funcionários voltaram ao trabalho após o término lá da pandemia e eles receberam do patrão R$3.000 de presente. A única recomendação que o patrão pediu foi que eles gastassem esse dinheiro no comércio local, nos hotéis ali próximos, para que movimentassem a economia, com o fim de ajudar também a outros. Então, uma iniciativa brilhante, linda, E eu não terminei de ler toda a reportagem, mas eu estava lendo, percebi que também outras empresas da Nova Zelândia, ao ver esse testemunho, ao perceber isso aí, também começou a beneficiar os seus funcionários para que a economia local fosse ela movimentada. Outra boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que as instituições para idosos na Argentina fizeram essa cortina de abraço que você está vendo aí, ó. Fizeram uma cortina, Essa ideia inicial, Ela foi feita nos Estados Unidos, quando uma professora que estava ausente dos seus alunos há um bom tempo, ela fez uma cortina junto com o marido, uma cortina de abraço. Eu lembro que na época ela fez com cortina de banheiro, plásticos, aquele de congelar alimentos, fita. Ela fez uma cortina caseira, ela e o marido dela. E aí seus alunos puderam vir ali e abraçar a professora, E essa ideia ela se espalhou pelo mundo. E aqui nós estamos vendo ali na Argentina idosos, Ali na casa onde residem agora, Podendo ter abraço e contato com os seus familiares. Uma iniciativa linda e maravilhosa dessa casa que cuida de idosos, proporcionando esse momento tão saudável e gostoso para os idosos e os seus familiares, Devemos honrar com os idosos, afinal de contas, estamos aqui porque eles cuidaram muito bem de nós. Outra boa notícia é que as homenagens, as festividades das pessoas que estão se recuperando do Covid, elas se espalham por todo o mundo, E nós devemos comemorar a vida assim, Lamentamos, obviamente, as pessoas que perderam seus entes queridos por conta da pandemia, mas vamos celebrar aqueles que se salvaram, aqueles que recuperaram a saúde, Então está acontecendo pelo mundo afora, aplausos, músicas, orações, louvores pelos idosos, principalmente que são onde existe a taxa de maior mortalidade, do Covid. Então, louvado seja a Deus, porque em meio a tantas más notícias, nós temos boas notícias para dar para vocês. Amém, meus queridos? Agora nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos nessa jornada de conhecendo o Pai, conhecer mais a respeito do Pai. A Bíblia nos adverte a respeito disso, dizendo lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós devemos prosseguir conhecendo ao Senhor, Em um dado momento, Jesus e os discípulos conversando lá em João 8,19 diz assim: então eles lhe perguntaram, onde está o teu pai?
E Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecereis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Lá em João 8,19. Lá na altura de João 14, 8 e 9, o Felipe pergunta a Jesus: Jesus, nos mostra o Pai e basta. E aí Jesus assim: poxa, eu não falei lá em João 8, né? Tô aqui conjecturando, né? Eu não disse para vocês que se vocês conhecerem a mim, vocês conhecerão meu Pai, né? Daí ele responde para Felipe: Felipe, há tanto tempo eu tenho estado com vocês e você me pede, mostra meu Pai. Eu estou dizendo aqui para você, Felipe, se você me conhecer, você também conhecerá o Pai. Então, diante das palavras de Jesus, nós entendemos que para nós conhecermos ao Pai, nós temos que conhecer cada dia mais e melhor o Senhor Jesus, através das ações de Jesus, através dos seus ensinamentos, de suas pregações, nós conhecemos o Pai. E qual é o benefício de conhecer o Pai? Vai melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, vai melhorar também a nossa vida de oração, nossa vida de adoração, nossa disposição de perdoar as pessoas vai melhorar, vai mudar tudo nesse aspecto. Nossa visão de mundo, ela é alterada, né? Nossas escolhas são modificadas, porque serão escolhas cristocêntricas. Então as minhas escolhas estarão agora pautadas naquilo que está no coração do Pai, né? Então nossas escolhas, tanto ela política, econômica, cultural, de lazer, elas terão um padrão divino, né, que não vai trazer peso, que não vai trazer condenação sobre as nossas vidas. Então, diante dessa jornada, nós estamos caminhando aqui durante essas semanas em conhecendo um pouco mais o Pai, né? Porque a cada dia nós estamos conhecendo o Pai um pouco mais. E você que talvez perdeu alguns dos ensinamentos, né? Eu estou colocando também no meu canal do YouTube, você pode procurar lá Marcos Poleto, se inscreva lá, né? E aí você ativa o sininho e assiste lá aos outros episódios. Eles estão separados em episódio 1, 2, 3, 4. E esse aqui já é o episódio 7, para a glória de Deus. Espera aí um pouquinho. Tomar uma água aqui. Vamos lá então, né? Como a gente está fazendo ao vivo o negócio aqui, às vezes dá uma sede, dá uma pena na garganta aqui, a gente toma água. Mas hoje nós vamos ver a respeito do primeiro milagre de Jesus, quando ele começa a fazer os seus milagres. E há algo significativos que nós aprendemos com o Pai e do Pai através do milagre que Jesus realiza, o primeiro dele, né? Porque nós estamos falando aqui sobre conhecer o Pai durante já 7 episódios, e ontem somente, no episódio 6, é que nós falamos de milagre, né? Nem começamos a falar ainda das curas. Olha só quanta coisa nós temos para aprender, né? Mas vamos aqui para João capítulo 2, né? As bodas de Caná da Galileia, e esse milagre ele está só descrito mesmo no Evangelho de João. O João foi o único que registrou esse episódio. Eu vou ler aqui para nossa edificação espiritual. Diz assim, João 2:1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho,
E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse é um relato fantástico a respeito do início da manifestação do reino de Deus em nosso meio. Jesus dá início à manifestação do poder de Deus em meio a um casamento. Bem, nós estamos na jornada conhecendo o Pai. O que nós podemos aprender aqui com o Pai a respeito dessa ação, desse momento vivido por Jesus? Bom, a primeira coisa que eu consigo extrair daqui e aprender com isso é que o Pai ama casamento. O Pai ama a família. Tu perceba que houve um cuidado do Pai Celestial e que Jesus desse início aos milagres justamente no casamento. O casamento não é uma instituição criada por governo algum, nem criada por qualquer pensador do passado. O casamento é uma instituição criada por Deus, pelo nosso Pai Celestial. Por isso ele ama o casamento, por isso ele ama a família. E se assim nós desejamos aprender com o Pai, a ser mais parecido com o Pai Celestial, nós devemos amar nossa família, devemos amar nosso casamento, cuidar, e quando a gente ama, a gente cuida, não é assim? Né? A gente ama a gente se ama, a gente se cuida, né? A gente alimenta o corpo porque a gente ama a nossa vida, a gente quer cuidar do corpo. Então assim nós devemos proceder com a família, com o casamento, com o matrimônio, como o Pai faz, né? E houve todo o cuidado do Pai em que Jesus estivesse ali manifestando a glória dele, né? Pois no final do versículo nós vemos que ele manifestou a glória. Outra coisa que eu aprendo aqui com o Pai confirma, né? Dentre muitas coisas que nós vamos ler ainda a respeito conhecendo o Pai confirma aqui a autoridade do Filho, usando a própria boca da mãe Maria. Pois a Maria, né? Deus encerra aqui a participação verbal da Maria, né? A Maria, ela vem tendo interlocuções, conversando até aqui. A partir daqui encerra-se a participação verbal da Maria. E interessante que o encerramento da participação das falas da Maria é justamente dizendo assim, ó, fazei tudo o que Jesus mandar, fazei tudo o que Jesus disser. É lindo isso aqui porque o foco é Jesus, né? O foco não é a Maria, o foco não é o José. Foram pessoas muito abençoadas, usadas por Deus, que tem sim o seu valor, o nosso respeito, mas não tem a nossa adoração. A nossa adoração deve ser dada a Jesus, porque Jesus é a expressão exata de quem o Pai é. Outra coisa que eu consigo aprender aqui com o Pai a respeito desse relato de João 2, que é o primeiro milagre de Jesus, é que o Pai quer ser participante do casamento e não somente um mero convidado, né? Não somente assim, eu tenho que fazer uma cerimônia religiosa porque os meus avós fizeram, porque os meus pais fizeram, porque é uma tradição. Não tem que ser por tradição, tem que ser por amor, por convicção, porque você deseja que o Pai esteja presente, o Pai Celestial esteja presente, ele seja a primeira testemunha do seu casamento, ele seja o elo da aliança no matrimônio. Isso faz toda a diferença. Isso não faz dele somente um convidado, não é somente uma formalidade religiosa, não. É um casamento vivo com a presença do Pai Celestial. Então o Pai, ele quer ser participante do casamento e não somente um convidado. E nós percebemos, né, como é que o Pai participou deste casamento nesse episódio. Jesus era um convidado. O Pai estava ali como um convidado.
né? E o pai estava ali na pessoa de Jesus como um convidado. E o vinho acabou, né? O vinho, ele tipifica a alegria, mas a gente sabe também que o vinho tipifica o sangue, né? Quando a gente toma a ceia do Senhor, nós tomamos o vinho, o suco de uva, que tipifica o sangue. Fazemos isso em memória do sacrifício de Jesus Cristo, né? E o sangue, a gente sabe que o sangue é vida, né? A gente vê hoje, os médicos conseguem fazer transplante de coração. Pega o coração de uma pessoa, tira o coração dessa, coloca do outra e o corpo funciona. Agora, o corpo não funciona se não tiver sangue, né? O corpo não funciona. Tem corpo que funciona sem coração, porque no momento do transplante, muitas vezes eles ligam o corpo, o sangue, fazem passar por uma máquina e a máquina retorna com o sangue. A máquina fora faz a função do coração, né? Mas o corpo não pode ficar sem ser regado pelo sangue. Então, o sangue é vida. E o que nós aprendemos aqui com o Pai Celestial a respeito disso, né? Quando faltou o vinho na festa, né? E a gente já ouviu muito sobre isso, mas há algo significativo aqui que talvez você nunca tenha ouvido. Jesus pede para que encham aquelas talhas de água. E na Bíblia, água tipifica palavra de Deus, palavra do Criador. Na Bíblia, palavra de Deus é água. Então eu aprendo aqui que o Pai se alegra com aqueles que se enchem da palavra. Porque quando a gente é cheio da palavra, vou pegar água aqui. Quando a gente é cheio da palavra, Deus transforma essa palavra em vida dentro de nós. Olha que significativo isso, que maravilhoso isso. O Pai ama e se alegra com as pessoas que se enchem da palavra. Porque uma vez a palavra está dentro de você, você está cheio da palavra, desta palavra, ele transforma ela em vinho, transforma ela em sangue, transforma ela em vida em você. Não é à toa que o Senhor Deus, ele traz inúmeras direções aos homens do passado e que valem para nós do futuro, né? Aqui do presente. Ele fala para Josué capítulo 1, versículo 8: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que está escrito, então farás prosperar o seu caminho e terás sucesso. Temos o Salmo 1 que diz ainda, né? O Salmo 1 diz assim, deixa eu abrir aqui o Salmo 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer na palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, na palavra do Pai. E na sua lei, na sua palavra, medita dia e noite. E olha o que vai acontecer com essa pessoa que tem prazer na lei, prazer na palavra e que medita nela dia e noite. Versículo 3: ele é como a árvore plantada junto a correntes de água. Sabe o que é uma planta? Uma planta plantada, né? Uma planta plantada, é ótimo. Essa é uma árvore plantada junto a correntes de água. Ela tem sempre vida, né? Final de semana nós fizemos um passeio maravilhoso no meio da mata, entramos no meio da mata, mas aonde corria o rio, nós percebíamos que as plantas ali próximas do rio, elas não estavam secas. Por quê? Porque água é vida, palavra é vida. E diz ainda aqui que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz terá sucesso.
quer ter sucesso da vida cristã, a palavra tem que te dar essa vida. Esteja plantado junto à palavra no seu coração. Não é à toa também que o maior salmos da Bíblia é o Salmo 119. É o Salmo 119. São 176 versículos. É o maior salmo da Bíblia. E todo ele está fazendo referência à palavra de Deus. Ou fala de decreto, fala de lei, fala de instrução, mas tudo é referência à palavra de Deus. Eu vou ler aqui alguns versículos para que esse ensinamento fique muito bem claro para mim, para você, que o Pai ama que nós venhamos a nos encher da palavra, porque uma vez nós cheios da palavra, o que vai ser produzido em nós é sangue, é vida, é vinho novo. Você entende isso? Olha o que diz Salmo 119, vou ler do 1 ao 11 e aqui daí nós encerramos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, que andam na palavra do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições, sua palavra. Tu vê que muda só os termos para fixar. É como se Deus estivesse inculcando na nossa cabeça, nos instruindo. Presta atenção na minha palavra, porque a minha palavra é água. Assim como o meu filho mandou colocar água naquelas talhas e transformou a água das talhas em vinho, em alegria, em vida, assim eu vou fazer com cada um de vocês. Se você se encher da palavra, essa palavra eu vou transformar em vida dentro de vocês. Essa palavra será vida, essa palavra vai trazer coragem, vai trazer ânimo, vai trazer esperança, vai trazer fé, vai trazer amor ao seu coração. E ainda continua dizendo assim: guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, tu ordenaste a tua palavra, para que os cumpramos à risca. Tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, para que eu observe a tua palavra. Versículo 6, então não terei do que me envergonhar, quando considerar os teus mandamentos, a tua palavra. Versículo 7, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, a tua reta palavra. Cumprirei, versículo 8 de Salmo 119, cumprirei os teus decretos, cumprirei a tua palavra. É claro que o salmista só não colocou tudo palavra de Deus para que não ficar uma leitura enfadonha, mas a gente percebe claramente que tudo está fazendo referência à palavra de Deus. Não cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Uma pergunta, de que maneira você, jovem, pode guardar o seu caminho puro? A resposta está: observando segundo a tua palavra. Versículo 10, de todo o coração te buscarei, não me deixarei fugir dos teus mandamentos, da tua palavra. E aqui, o versículo que eu amo, que me ajudou e que me ajuda durante toda a minha caminhada cristã. Versículo 11 de Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus no coração vai nos levar a uma vida de santificação. A gente vê muita gente falando em santidade. Aí o que tem que fazer para fazer santidade? Ah, você tem que fazer um sacrifício assim, você tem que fazer não sei o que. E muito é fazer. E Deus está dizendo aqui, o que você tem que fazer é se encher da palavra. Quando você se enche da palavra, o milagre acontece. O próprio Deus transforma essa palavra em você, em mim, em vida. O casamento não terminou. Por que não terminou? Teve vinho. E da onde que teve vinho? Que eles continuaram a se alegrar até o final da festa? Deus fez o milagre.
O Pai fez o milagre através do seu Filho Jesus, né? A lembrança desse casamento foi maravilhosa, porque eles começaram a dizer assim, nosso casamento foi bom, né? E o que é melhor, o vinho ficou melhor no final do casamento, querido. Quando Deus transforma a palavra que você se enche dentro de você, a sua vida fica melhor. É inevitável. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós nos enchemos da palavra do Pai, a nossa vida melhora. É o que eu estou dizendo desde o começo dos ensinamentos, conhecendo ao Pai. Quando nós conhecemos o Pai, nossa vida de oração ela melhora, nossa disposição em perdoar, porque onde é que as pessoas mais engalham nessa vida, né? É nos relacionamentos interpessoais. É alguém que trai a sua confiança, é alguém que você descobre que mentiu para você, é isso, é aquilo. E é aí que muitas pessoas engalham, que paralisam, né? Colocam muita expectativa no homem, né? Eu vejo pessoas aí hoje em dia muito amargas, que eram pessoas alegres, felizes, né? Contentes, leves, mas que hoje vivem uma vida pesada, amarga, né? Amarga, não consegue nem cumprimentar direito uma pessoa. Por quê? Porque colocam demais a expectativa no homem, nas pessoas que são falhas, né? Eu sou falho, você é falho. Nós não podemos colocar nossas expectativas no homem. Acima de tudo, a expectativa é colocada no Senhor Deus. Óbvio, nós vamos nos relacionar, vamos confiar, mas nós estamos vacinados que se acontecer algo errado, poxa, é uma pessoa, eu vou perdoar, né? Posso não mais me relacionar como se relacionava antes, até que para que a pessoa também tenha um tratamento de caráter, possa crescer, e lá no futuro, não digo que não vá se relacionar, né? No sentido no sentido da vida, que não vá se relacionar novamente, não descartam essa possibilidade. Há muitos que acontecem isso, mas está muito claro para mim e para você que se nós estivermos cheios da palavra de Deus, e aqui que está o ponto-chave do ensinamento do dia de hoje, quando nós estamos cheios da palavra do Pai, que é a água, o Pai transforma essa água dentro de mim, dentro de você, em vida, em vinho novo, e a nossa vida fica muito melhor. Amém, meus irmãos? Eu espero que esse ensinamento tenha edificado o seu coração e sua vida, porque ao meu, foi muito bom nessa manhã ter meditado no primeiro milagre de Jesus e ver e perceber como o Pai está comprometido em realizar a vontade dele através da sua palavra em nós. Isso é lindo demais. Eu quero orar com você e por você. Pai, assim como o Senhor transformou aquela água em vinho e eles tiveram uma alegria, Senhor, ainda que momentânea, naquele tempo, viveram aquela festa de casamento e se alegraram e observaram que o vinho, por último, era melhor do que o primeiro, sendo que o primeiro era bom, mas o último era melhor do que o primeiro. Pai, que o Senhor possa fazer com cada um de nós, que nos enchemos da Tua palavra, a nossa vida cada dia melhor, Pai. Que os nossos relacionamentos com os próximos, com as pessoas seja melhor, que a nossa vida de oração seja melhor, que a nossa adoração melhore, seja melhor, que a nossa disposição em perdoar seja rápida, seja ela, Senhor meu Deus, instantânea, meu Deus. Pai, que a nossa visão de mundo melhore, Pai amado, que o nosso coração, Senhor meu Deus, se encha de compaixão, Pai amado. Em tudo, Senhor meu Deus, o Senhor vai mudar, Pai. Quando nós enchemos da Tua palavra, Pai, o Senhor transforma essa palavra em vida em nós. Te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém
Esse foi nosso Almoçando com Deus.